será que One Piece é a obra ideal para ter um live action? E no dia 31 de agosto de 2023, chega na Netflix uma produção que pode mudar o olhar que as pessoas têm sobre live action de anime e mangá. E essa obra é One Piece. One Piece vai ganhar seu live action e ele vai chegar na próxima quinta-feira, dia 31. Mas a pergunta é, será que One Piece era a obra ideal para ganhar uma adaptação live action? E eu não falo pela qualidade da obra, eu falo pela forma como ela é apresentada, como o universo é concebido e como os live actions de anime e mangá normalmente não dão certo. E aí fica essa dúvida. E para entrar nessa discussão, primeiro eu queria falar porque eu acredito que os live actions de anime e mangá não deram certo. Não dão certo de modo geral. Tem um ou outro que dá certo, que é bom, mas de modo geral tem muito mais produção ruim do que boa. E depois eu vou chegar no One Piece e falar especificamente da obra One Piece. Bom, começar falando um pouco sobre live actions de anime e mangá. Por que quando você faz uma adaptação de quadrinhos dá tão certo no cinema e consegue ter várias obras boas, e quando você faz de animes e mangás não dá? É porque o quadrinho existem muitas versões que você consegue passar por cinema. Esse é o primeiro ponto que eu acredito. Quando você fala de super-heróis, eles já foram recriados e reinventados várias e várias vezes. Então dessa forma, quando você vai passar ele para o cinema, você tem várias formas diferentes de abordar uma história. Ele já foi contado várias vezes. Então você fazer uma adaptação e mudar vários elementos do personagem que está indo para a tela é muito mais fácil de ser aceito pelo público. E o outro fator que é muito importante para fazer com que essas obras deem certo seria o fator que a forma como eles escrevem os personagens de super-heróis em quadrinhos é uma linguagem muito mais ocidental. Então é uma linguagem que ela é muito mais próxima do que o cinema, do que o audiovisual está acostumado a consumir. Dessa forma, quando você vai assistir, a adaptação fica muito mais fácil. Mas quando a gente fala de animes e mangás, isso é bem diferente, por vários motivos. Primeiro, que animes e mangás são obras fechadas na sua maioria, com começo, meio e fim. Não tem reboots, não tem remakes, não tem recomeços. É começo, meio e fim. Então, se você vai fazer uma adaptação dessa obra e você vai mudar tudo que vai ter nela, já vai gerar um desconforto. Já vai gerar algo que pode mudar a essência que a obra está presente ali. Então, esse é o primeiro problema. E entra aí outro problema que seria, quando o Ocidente pega para fazer uma adaptação de obra, eles não conseguem colocar ele numa linguagem oriental. Eles têm que pegar essa obra e têm que fazer a adaptação para o mundo deles. E acaba saindo obras como, por exemplo, Dragon Ball Evolution e também Death Note da Netflix, que são adaptações que eles pegaram a obra e falaram, e se a gente imaginasse essa obra passando nos Estados Unidos? E isso, obviamente, não estraga a obra se você manter a essência dela. Mas para poder mudar o ambiente, também tem que mudar a personalidade, porque os personagens, a linguagem oriental que eles dão para os personagens também é muito diferente. É uma linguagem própria para eles. Então, a partir daí começam as mudanças mais profundas em linguagem de personagem, em linguagem de universo e na história de modo geral. E por isso que saem filmes como Death Note, que você pode ver que naquele filme, personagens como o L e o Kira não têm nenhuma característica própria. Inclusive, são personagens que não conseguem nem ser bem adaptados. E isso acontece com várias outras obras. Eu dei esses dois exemplos, mas dá para falar outras obras que também já aconteceram isso em adaptações live action. E aí a partir daí, esse já é um outro problema. Só que não é só o Ocidente que erra na hora que vai fazer adaptações de animes e mangás. O Oriente também erra bastante. Se você pegar adaptações como, por exemplo, a do Fullmetal e a do Shingeki no Kyojin, sem contar a do Gantz, são 3 adaptações que foram feitas pelo Oriente. Eles podiam manter a linguagem deles, mas eles também erraram bastante. E aí entra o outro fator dos mangás. Mangá, normalmente, ele é feito para ser realmente lido como se fosse um mangá. Eles não têm essa ideia dos quadrinhos de fazer uma linguagem mais cinematográfica. Poucas pessoas pensam nisso. Eles pensam numa obra realmente como um mangá, como uma leitura que eles teriam ter. Então, arcos fechados, eles não têm uma linguagem meio que de começo, meio e fim.
poucos arcos têm isso. Arcos, por exemplo, de torneio, de treinamento, seguem muito esse padrão e são fáceis de adaptar. Mas outros tipos de arcos são bem diferentes como se fazem. O começo, meio e fim, o ápice do arco normalmente não é nem o fim dele. Ele meio que é uma ponta para um próximo arco, para um começo de algo diferente. É uma linguagem diferente. Então é muito difícil transportar isso do mangá para tela, então seja para cinema ou série de TV. E tem esse outro fator. Por ser algo que o capítulo vai lançando semanalmente, a forma como ele vai escrevendo não tem essa ideia de tem que dar uma virada, você vai escrevendo como a obra você imagina, como o autor imagina, você também não imagina esses picos de virada, esses picos como se fosse realmente fazer uma adaptação mais conhecida como ocidental. Então quando você tem essa adaptação, acaba rolando esse problema de, para um filme, por exemplo, você tem que adaptar, você tem que criar uma adaptação, porque senão vai aparecer um arco que não tem esses pontos específicos. Então isso acaba gerando problema. Então por isso que é tão difícil adaptar um mangá em um anime, porque a forma como o Oriente acaba vendo para poder escrever sua obra, escrever os seus personagens, as suas narrativas, acaba sendo muito diferente dos quadrinhos, acaba sendo muito diferente do que um livro escreve, por exemplo. Então a partir daí, quando você vai adaptar, você tem que fazer muitas mudanças para virar algo funcional. E aí nas partes das adaptações, acaba gerando problema. Obviamente, eu dei vários exemplos de alguns live actions que eu não acho bom, mas tem live actions que funcionam bem, porque eles fazem boas adaptações. Um exemplo que eu acho que chega mais perto do One Piece seria o Bleach. Recentemente saiu um live action de Bleach pela Netflix, que eu achei muito bom. Eles tiveram que mudar muita coisa, mas eles manteram o essencial. Mas aí entra um detalhe, eu gostei do live action, achei que foi bem feito, fizeram boas adaptações, mas eles pegaram o arco mais fácil de se vender de Bleach, que é o arco de treinamento, que é o arco até onde vai começar o resgate da Rukia. Eu queria ver um próximo filme para ver como eles iriam conseguir adaptar o arco da Soul Society, porque aí sim, a linguagem é diferente, a forma como é escrita é diferente, os personagens secundários, alguns têm poucas funções, como o Shed, como o Uryu, como a Orihime. O Uryu até tem mais, mas o Shed e a Orihime tem uma participação muito pequena, tem muitos personagens que aparecem do nada, a linguagem teria que ser completamente adaptada. Então isso eu queria ver, e aí é que entra no ponto. Gantz também, que eu acabei de mencionar, é uma linguagem que também você conseguiria trabalhar um bom filme de terror, mistério e até suspense com como foi feito, mas para isso você teria que mudar muita coisa. Eles seguiram o padrão que estava no mangá e acabou saindo errado. Então por isso que eu acredito que a adaptação de animes e mangás é tão difícil de se fazer. É por isso que saem tantas coisas erradas nesse processo. E as pessoas ainda não souberam adaptar. É porque a forma de escrever, a forma de imaginar um mangá, um anime, a forma de como fazer essa obra é completamente do que um ocidente imagina na hora de escrever um livro e um quadrinho. Então a adaptação acaba já sendo mais difícil pela linguagem ser mais difícil. E eu provei aqui que tanto o ocidente como o oriente não acertam nas suas adaptações. E aí, chega no ponto de One Piece. Considerando tudo isso, será que One Piece foi uma boa escolha para existir um live action? Bom, eu acredito que primeiro, antes de realmente entrar se eu achei ou não, eu tenho que colocar algumas ressalvas aqui, porque eu ainda não assisti o live action, ele vai lançar na próxima quinta, mas mesmo assim já saiu várias coisas dele, como alguns clipes, como alguns trailers, e também isso me empolgou um pouco, eu tenho que falar. Bom, eu tenho alguns medos em relação a esse live action, mas os trailers mostram muita coisa boa, muita fidelidade, e também o autor, o Oda, está envolvido diretamente na obra, acaba gerando uma expectativa alta dele manter uma coisa mais padrão possível, assim como Samurai X foi. Samurai X, quando teve sua adaptação, também fez em vários filmes e também seguiu o mais próximo que eles conseguiam. Então os clipes já me dão uma expectativa de que pode sair algo bom. Tanto os clipes, como os trailers também, como as imagens e o visual dos personagens. Tirando o Arlong, que eu não gostei muito, o resto eu achei que está bem feito. E também tem um ponto que seria a escolha de fazer uma série de TV. One Piece é uma obra muito grande e os arcos são muito difíceis de se adaptar. Então você fazer isso em relação a um filme ia virar uma confusão gigantesca. Então você pegar isso aí e dividir uma série funciona muito melhor. E aí começa a falar porque eu acho que One Piece não sei se é uma escolha ideal para você começar através de um live action. Eu acho que você devia ter outras obras primeiro, aprender a ir adaptando outros mangás, outros animes, e aí quando você vê que as pessoas aprenderam a fazer isso, aí sim você vai para obras maiores como One Piece. Porque eu falei de quadrinhos, eu falei de livros, mas se você pegar tem muita adaptação ruim. Demorou muito pro cinema, o audiovisual, aprender a fazer adaptações dessas obras. E
quando aprendeu ficou mais fácil de seguir uma fórmula. Aqui, a Netflix já tem umas fórmulas que deram certo em adaptação de anime e mangá, como por exemplo Kimi ni Todoke, como a Oharaido, como o Zag Drop, animes que tiveram live action e que funcionaram muito bem. São obras muito mais a vida diária, a vida do cotidiano. Então tem uma facilidade maior para se adaptar. Obras tão grandes como One Piece eu gero um pouco de medo. Até porque a forma como os arcos de One Piece são feitas, não, como eu falei lá atrás, não são algo que tem começo, meio e fim tão fácil. E são arcos que não tem tanto impacto no começo. Então, por exemplo, o arco que você vai resgatar o Zoro, ele pode funcionar como um episódio individual. Como um filme ele não vai funcionar. O arco do Sop, a mesma coisa. O arco do Bug, a mesma coisa. O arco do Sanji, até o arco do Sanji e do Arlong, você até consegue criar algo um pouco maior. O Arlong principalmente. Mas esse começo são pequenos arcos onde eles geram sim um impacto, eles são bons, são bem feitos, são bem escritos, mas quando você pensa no arco como um todo, por exemplo, um filme não iria funcionar de maneira nenhuma. Seria um filme que parecia um Frankenstein, onde ia ter coisas que iam começar e nunca iam terminar. Então, esse eu acho que é um problema de One Piece. One Piece é uma obra que ela é muito diferente do que um mangá normal, em questão de como os personagens são feitos, e como a história é conduzida, e como também o universo, como a história, os arcos são feitos. Personagens aparecem, personagens somem, só vão voltar daqui 5 arcos, personagens têm uma importância pequena, mas são importantes para pontos específicos. Então, para um audiovisual, isso pode gerar uma grande complicação. Tanto que se você for ver a sinopse da obra, você pode ver que eles já tiveram que adaptar participação de personagem. Porque tem personagens de One Piece que aparecem no arco e nunca mais aparecem, que seria normalmente o que aconteceria na vida normal de uma pessoa. Mas quando você pensa numa adaptação em audiovisual, isso não pode acontecer. Você precisa colocar alguém em tela e a pessoa que vai ter tempo de tela tem que ter uma importância de alguma forma. Isso é uma regra básica de narrativa. Então aqui seria outro problema. Então, pra mim, eu tô muito esperançoso, sim, que o One Piece tenha uma boa adaptação em live action. Eu acho que a escolha da série de TV foi ideal. Eu gostei da escolha do elenco em relação a como eles estão visualmente. Pode ser que eles não entreguem tanto na parte de atuação, mas visualmente você vê que são atores que remetem diretamente aos personagens e o ouro tá por trás chama muito minha atenção. Isso chama minha atenção. Mas a sinopse de alguns episódios e como vai ser conduzido já me gera um pouco de preocupação. E o One Piece como um todo, a obra como ela é feita, eu não sei se nesse momento, que não tem tantos live actions como exemplo, pra saber se deu certo ou não, se é uma boa escolha pra começar essa era de live actions. Espero que dê certo, mas com uma obra como é One Piece, que tem tantos personagens, arcos tão feitos de uma maneira tão própria, adaptados de uma maneira tão própria, que não sei se vai funcionar tão bem pra série de TV. Então eu espero que dê certo. Tudo que eu vi agora faz com que eu tenha uma expectativa alta pra série, mas eu não sei se eu começaria com One Piece. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do live action de One Piece? Você tá ansioso? Você não está ansioso? O que você espera desse live action como um todo? Você acha que um live action, pra começar essa era de live actions, tinha que ser One Piece? Ou você acha que é muito arriscado? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.